palavra poderosa, porque é a palavra de Deus. Quando nós lemos o capítulo 20 da segunda carta das Crônicas, a epígrafe desse texto nos fala a respeito de uma vitória que o Senhor Deus concede a Jeosafá, ou Josafá, sobre os seus inimigos. Josafá estava tranquilo na sua casa, quem sabe no seu palácio, desfrutando de um período de paz, desfrutando de momentos bons, mas de repente algo aconteceu. Quando nós lemos a partir do versículo 1, diz a palavra, que sucedeu que depois disto, os filhos de Amon, veja bem, unificaram alguns povos ou reis para fazerem guerra contra Jeosafá. E aqui a palavra está dizendo que os filhos de Amon, os filhos de Moabe, e com ele outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. E quando ouviu-se a notícia que estes reinos, que estes povos estavam indo na direção de Josafá para combater contra Judá e Jerusalém, alguém trouxe aviso para Josafá. Veio um mensageiro e avisou a Josafá dizendo: olha, vem contra ti uma grande multidão. Reis poderosos se levantaram, se fortificaram, se uniram. Alguns reinos se aliaram para combater contra Judá e contra Jerusalém. E disseram mais, e eles já estão bem próximo. Eles estão vindo da além da Síria e já estão em Ajazon Tamar, que é em Gedi. E quando Josafá toma conhecimento dos preparativos desses reinos, de este grande exército que havia se aliado para combater contra ele, Josafá naquele momento, meus amados irmãos, ele olha para o seu exército, ele olha para o número dos seus soldados, para as suas armas, e ele pôde perceber que ele não estava preparado para lutar contra aquela grande multidão. Mas nós louvamos a Deus que lá no livro de Samuel, tem um versículo que diz que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. E às vezes, na nossa trajetória, na nossa caminhada de fé, nós deparamos com situações semelhantes a esta. Nós somos cercados por problemas, nós somos cercados por adversidades. Inimigos se levantam contra a nossa vida para ver o nosso fracasso. Pessoas querem a nossa queda. Pessoas querem a nossa derrota. Alguém levanta contra a tua vida para ver você cair, para ver se você vai ser lançado ao chão. Mas nós vamos aprender aqui com este rei. Este rei, ele toma aqui algumas atitudes importantíssimas na sua vida, que fez dele um homem vitorioso. E nós vamos aprender que se nós tomarmos para nós o que este homem praticou aqui, diante das batalhas da vida que nós enfrentamos, nós vamos caminhar e nós vamos vencer. Os levantes do adversário cairão por terra, os laços serão quebrados, as barreiras se desfarão e a igreja, ela vai continuar de passos firmes, caminhando triunfantemente até chegar na glória. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei que tipo de luta você está vivendo,
Nós estamos hoje em mais um culto de conquista. E quem sabe você chegou aqui cabisbaixo. Quem sabe você chegou aqui até pensando: eu não consigo mais. As minhas forças estão acabando, eu não estou tendo mais força nestes últimos momentos de vida que nós estamos vivendo. Você pode estar dizendo: eu acho que não vou conseguir, eu vou parar. Você não vai parar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Levanta a tua cabeça. O Deus que estava com Jeosafá, Ele é na tua vida, e Ele vai te fazer um vencedor pelo poder do nome de Jesus. Então, meus amados, quando Josafá toma conhecimento desta multidão, destes reinos que havia se aliado para lutar contra ele, ele não saiu desesperado a correr. Josafá, ele não fugiu do campo de batalha, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás. Mas quando disseram: olha, eles estão chegando, ele não tomou uma atitude de covarde. Josafá, aqui nesse texto sagrado, a palavra de Deus nos diz que ele, quando toma conhecimento do que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele tomou uma atitude importante, maravilhosa. Qual foi a primeira atitude de Josafá? Quem sabe ele considerou: são muito os povos que estão vindo contra nós, é muita gente que está vindo ao meu encontro para pelejar contra mim, mas tem uma coisa: os meus olhos estarão postos no Senhor. Eu vou buscar a presença do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz no versículo 3, que quando ele tomou conhecimento, na verdade ele temeu, mas o que ele fez? Ele se pôs a buscar a presença do Senhor. Ele foi para a presença de Deus, ele foi clamar a Deus, ele foi orar com Deus, ele foi falar com o Senhor. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Primeiro conselho da Bíblia para nós nesta noite, a primeira orientação que Deus nos dá aqui nesta noite, nesse texto sagrado: diante das tuas adversidades, diante do levante que Satanás levantou contra a tua vida, a primeira atitude sua, a primeira atitude da igreja, para que a igreja seja vitoriosa, você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa buscar a presença do Altíssimo. Você precisa dobrar os teus joelhos e falar com Deus. Buscar o Senhor na oração, buscar o Senhor na palavra, buscar o Senhor em jejum, buscar o Senhor na consagração, buscar o Senhor em vigilância, porque Deus tem uma vitória preparada para a tua vida. Os inimigos podem ser muitos, mas quando nós começamos a buscar a Deus, o Senhor Deus, Ele nos dá estratégias para nós vencermos os nossos adversários. E às vezes nós não lutamos com a força do nosso braço, porque nós somos, quem sabe, pequenos, quem sabe somos menor em força, mas quando nós nos debruçamos na presença do Senhor, quando nós nos colocamos na presença do Senhor para buscar a sua face, diz a palavra que Ele é poderoso para nos fortalecer. Então, crente, nesta noite, receba a força de Deus, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus na tua vida. Deus te fortalece para você vencer esta batalha. Então, a primeira atitude sua, diante dos ataques do inimigo contra a tua vida, você precisa buscar a presença do Senhor. O que mais Josafá fez? A Bíblia diz que ele temeu, no versículo 3, ele temeu,
ele se pôs a buscar ao Senhor, e o que ele fez? Ele apregoou um jejum em toda a Judá, toda a tribo de Judá. Ele fez uma convocação dizendo: olha, nós vamos jejuar, porque está vindo contra nós reinos, se aliaram, um grande exército poderoso para nos derrotar. Em nós não há força, vamos buscar ao Senhor, nós vamos oferecer a Deus um jejum, para que Deus trabalhe na nossa causa. Segunda orientação bíblica para você vencer a tua adversidade: a primeira, busque a presença do Senhor. A segunda, jejum. Faça um jejum. Conta para o Senhor, se abstém de todo alimento, da água se possível, fica na presença do Senhor, oferece um jejum a Deus. Senhor, eu preciso desta vitória, eu preciso da tua providência, eu preciso do agir do Senhor na minha vida. Então eu vou me separar. O irmão falou aqui, leu aqui sobre o jejum de Jesus. Quando Jesus lá, nos dias de João Batista, João estava batizando lá no deserto, lá no Jordão, e Jesus chega para ser batizado. E quando Jesus vai chegando, João olha, conhece Jesus pelo Espírito revelado que era o Cristo, o Salvador. E ele olha: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele foi até João para ser batizado. E quando ele chega na presença de João, João disse: Senhor, eu careço de ir a ti para ser batizado, e vem tu a mim? Eu disse: para que se cumpra com toda a justiça. Aí Jesus desce nas águas, batizado por João Batista. E a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, que ele vai saindo da água, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouvia uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, nele eu tenho alegria, a ele escutai. Mas Jesus sai do batismo e ele foi lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz o que ele foi fazer: ele jejuou 40 dias e 40 noites. Foi para o jejum. Mas quando o tentador chegou, fazendo proposta: olha, estás com fome, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Mas ele, cheio da graça, cheio de autoridade, da unção de Deus, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda orientação da palavra de Deus aqui neste versículo 3, nós precisamos jejuar ao Senhor, porque quando nós jejuamos, o Senhor nos concede graça para vencer. Então a primeira atitude de Josafá foi buscar a Deus. A segunda atitude, a Bíblia diz aqui que ele apregoou um jejum em todo Judá. Houve uma convocação: convoque a tua família, os teus irmãos, chame alguém para te ajudar no jejum, na oração, porque Deus tem uma vitória para a sua vida. Há uma vitória de Deus chegando na tua casa, há um milagre de Deus chegando na vida da tua família. Glória a Deus. Então a segunda atitude de Josafá, ele apregoou um jejum para buscar a face do Senhor. E aprendemos mais no versículo de número 4, que toda Judá se ajuntou para quê? Para pedir socorro ao Senhor, e vieram de todas as cidades de Judá, e vieram e buscaram a presença do Senhor. O povo se uniu, veio gente de todo lado para quê? Porque ouviu dizer a respeito da convocação de Josafá, para buscarem a presença de Deus, para que o Senhor os livrasse daquela situação. Então o povo se uniu, houve uma convocação.
E ali estava agora o povo num ajuntamento solene, homens, mulheres e crianças, todos ali se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E o salmista bem escreveu no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí aquele povo ali, um grande exército marchando em direção a Josafá, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam que havia um povo ali com o joelho dobrado, olhando para baixo, mas com os olhos no céu, clamando e buscando a orientação de Deus. Coisa maravilhosa é a vida de oração. É rosto no pó, olho fechado, mas contemplando o Senhor Deus no trono da glória no céu. Eles não sabiam, eles só sabiam que Josafá tinha um pequeno exército. Ele não estava preparado para aquela peleja, mas eles não estavam conhecendo que Josafá estava na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças adorando a Deus e clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, nos socorre, nos ajuda. E nesta noite, diante da tua crise, diante da tua dificuldade, comece a clamar, comece a pedir o socorro da parte de Deus. A Bíblia diz no Salmo 20 que o Senhor Deus, Ele envia socorro desde o teu santuário, e Ele vai te sustentar desde Sião. Sinta nesta noite o socorro de Deus. Nesse culto de conquista, sinta nesta noite a mão do Senhor estendida para a tua vida, te oferecendo socorro, segurança, te oferecendo proteção. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você pode sentir Deus trabalhando ao teu favor? Glória a Deus. Coisa boa quando nós sentimos que Deus está agindo por nós. Nós podemos estar ladeados de problemas, ladeados de dificuldades, inimigos que querem ver o nosso fracasso, querem ver a nossa queda, mas se nós estivermos com os nossos pensamentos focados no trono da glória de Deus, os nossos adversários, eles se levantarão para tentar nos lançar por terra, mas o Senhor dos exércitos, Ele está dizendo: não temas, não precisa temer, porque eu estou contigo, eu estou no meio da igreja, eu estou na casa, eu estou com a tua família, eu estou com os teus. Não te desespere, porque tem vitória chegando para a tua vida. Aí Josafá, ele pede o socorro de Deus. No versículo de número 5, Josafá, ele se coloca de pé na congregação. A Bíblia diz que ele se pôs de pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor. Ele estava diante do pátio. E o que Josafá fez? Josafá, ele reconheceu a grandeza de Deus. Nós aprendemos aqui que diante das nossas provações, diante das nossas adversidades, nós precisamos entender, irmãos, que Deus é maior do que a nossa luta. Nós precisamos saber que Deus, Ele é maior do que os nossos problemas, que o Senhor Deus é maior do que a tua enfermidade. O Senhor Deus, Ele é maior do que a crise que chegou, que bateu na tua porta. O Senhor Deus, Ele é maior e mais poderoso do que os problemas que te cercam.
E foi o que aconteceu aqui. Josafá, ele olha para todo este cenário, ele olha para tudo que estava acontecendo. Judá, Jerusalém, os povos que atendeu a sua convocação já estavam ali. E agora ele se levanta no meio da congregação. E ele reconhece a grandeza de Deus. No versículo de número 6, Josafá de pé, diante de todo aquele povo, ele ora a Deus e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Tu não és o dominador de todos os reinos da gente, e na tua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir. Olha o reconhecimento de Josafá. Ele reconheceu que por mais que aquele exército fosse poderoso e forte, ele reconheceu que por mais estes reis estivessem bem armados, todavia ele estava dizendo para Deus: Senhor, tu és maior, Senhor, tu pode todas as coisas, tu está acima de todas as gentes, a tua mão, na tua mão há força, na tua mão há poder, e não há quem possa te resistir. E eu pergunto para você nesta noite: o que poderia porventura impedir o teu progresso espiritual? O que seria capaz de deter a tua caminhada com Cristo? Então não importa o tamanho do teu problema, o nosso Deus é maior, o nosso Deus está acima de todas as coisas. Lembra das palavras do Senhor Jesus, quando ele marca um encontro com os seus discípulos, dizendo: olha, vocês vão adiante de mim para o monte que eu designei. Lá do capítulo 28 de São Mateus, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, alguns prostraram e adoraram, mas alguns duvidaram. Aí Jesus toma a palavra e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é maior do que essa luta que você está passando, Ele é maior do que essa crise que você está vivendo, Ele é maior do que o desemprego que chegou na tua casa. Ele é o Deus que abre portas aonde não tem portas. Deus há de abrir uma porta na tua vida para te abençoar. Ele é o teu sustento, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Jeová que te sara. Então nós precisamos fazer nossas palavras de Josafá, reconhecer a grandeza de Deus. Temos inimigos? Sim, mas os nossos inimigos são pequenos. Os nossos inimigos são incapazes de lutar contra Deus. O teu inimigo é minúsculo aos olhos do Senhor. Pode vir com lança como Golias, pode vir com espada, pode vir com escudo. Mas como foi que Davi foi a Golias? Apenas com uma funda e uma pedra. E ele disse: olha, tu vem a mim com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor está contigo? Se o Senhor está conosco, meus amados irmãos, é certeza de vitória. Se o Senhor está conosco, nós podemos contar com a bênção, podemos já dar o nosso testemunho de vitória, porque o nosso Deus, Ele não perde batalhas. Então a primeira atitude de Josafá foi buscar. Ele jejuou, ele pediu socorro. Josafá, ele reconheceu a grandeza de Deus. Reconheça a grandeza de Deus na tua vida nesta noite. Ah, pastor, eu tive um dia ruim, mas a tua noite pode ser maravilhosa. Eu não passei bem este dia, mas esta noite Deus pode reverter toda a situação e mudar a tua história. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é maior, Ele está acima de todas as coisas. O nosso Deus está em cima, os teus inimigos estão embaixo. Os teus perseguidores, os nossos perseguidores, eles estão embaixo.
Aqueles que querem ver a tua queda, a nossa queda, eles estão embaixo, mas o nosso Deus está em cima. E o salmista pergunta: quem é como Ele? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas se curva para ver os seus filhos na terra? Deus está olhando para a tua vida. E em quarto lugar, depois que Josafá busca Deus, que pede socorro ao Senhor, depois que Josafá reconhece a grandeza de Deus, ele tem aqui mais uma atitude no versículo de número 12. Os irmãos lembram que quando Jesus ordena os discípulos para atravessar o mar, e dado o momento da noite, o vento soprava forte, as ondas se levantavam, e eles estavam a perecer. Como se não se bastassem, a Bíblia diz que já na quarta vigília da noite, Jesus vem ter com eles, caminhando sobre as águas, e eles olharam e não reconheceram a presença de Jesus, não reconheceram que era o Mestre, e desesperados começaram a clamar: nós vamos morrer. Como se não bastasse o vento, como se não bastasse as ondas que se levantaram fortemente e está levando o barco a pique, agora aparece um fantasma andando por sobre as águas. Olha a situação que estavam os discípulos de Jesus. Não reconheceram o Mestre. E às vezes, meus amados irmãos, diante da luta, da prova, o homem tem a tendência de não reconhecer a presença de Jesus na sua vida. O homem sente só, o homem foca os seus olhos nas lutas, nos problemas, nas adversidades, e não olha para Jesus. Mas o escritor aos Hebreus diz: nós precisamos olhar para Ele, que é o autor e consumador da fé. Eles não reconhecem Jesus e dizem: é um fantasma. Mas que Jesus disse: tenhais bom ânimo, sou eu. Deus está te dizendo nesta noite: nesta tua luta não temas, porque eu estou contigo. Nesta tua prova, não te desespere, porque eu estou contigo, a minha mão te guiará continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro então, ousado, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E ele começou a caminhar sobre as águas. Mas tirou os olhares de Jesus e de repente começou a afundar. E ele clama pelo Mestre: Mestre, estende a mão e traz Pedro para o barco. E aqui não foi diferente. Diante da luta de Josafá, verso 13, a palavra do Senhor está a nos dizer que todo Judá estava em pé perante o Senhor. Olha bem, como também as crianças. Alguém tem dificuldade em relação às crianças? Alguém diz: eu não vou ao culto por causa da minha criança. As crianças estavam lá. Como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E ele trouxe uma mensagem de vitória, uma mensagem de paz para Josafá. E ele disse assim: olha, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa senão de Deus. A tua peleja é de Deus. A nossa peleja, meus amados irmãos, é Deus que vai pelejar por nós. Vamos buscar ao Senhor, buscar e pedir socorro, reconhecer a grandiosidade do poder de Deus, e vamos olhar para o Senhor. Verso 12 diz assim:
Porventura, Senhor, não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E ele diz: não sabemos o que fazer. Mas a conclusão do versículo 12 diz assim: mas os nossos olhos estão postos em ti. Não olhe para quem te condena, não olhe para quem te acusa, não olhe para quem te persegue, não olhe para quem quer ver a tua derrota, não olhe para quem não quer ver o teu sucesso, não olhe para aquele que não quer ver o teu progresso espiritual, não olhe para aquele que não quer ver o teu crescimento espiritual, mas faça como Josafá nesta noite: coloque os teus olhos em Deus. E quando você colocar os teus olhos no Senhor Deus, aí você vai ver que você não pode, mas Ele pode. Você vai ver que você não tem força, mas Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Isaías disse que Ele nos toma pela mão direita, e Ele diz: não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te faço vencedor. Este é o valor, meus amados, de nós confiarmos no Senhor e na sua palavra. E aí o que aconteceu? Diante desta palavra do profeta, Josafá, Judá e Jerusalém, eles confiaram em Deus. E eles começaram a adorar ao Senhor. No versículo 18 diz a palavra que ele se prostrou com o seu rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor e começaram ali a adorar a Deus. Ouviu-se aquele momento de adoração ao Senhor. Homens, mulheres, crianças, todos prostrados com o rosto em terra, fazendo o quê? Adorando a Deus, louvando ao Senhor. E o que Deus fez? Deus entrou com providência. Deus vai entrar com providência na tua causa. Deus já está entrando com providência neste negócio que parece que não está dando certo, tudo está dando errado, mas receba da parte de Deus nesta noite a tua vitória. Qual foi a orientação de Deus para Josafá? Josafá, o exército do inimigo é grande, é muita gente que vem contra ti, mas nesta peleja você não vai pelejar, nesta peleja você não vai usar armas, as nossas armas para nada servem. Por isso que Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Josafá, guarda aí as tuas armas, você não vai pelejar com armas. O que eu tenho que fazer, Senhor? Levanta cantores para louvar o meu nome. Estranho, numa guerra está precisando de espada, de lança, e Deus disse: levanta aí os levitas. E Josafá preparou os levitas, e Deus disse: olha, eles vão à frente dos armados, um batalhão de homens armados aqui na retaguarda, e os levitas à frente, quem sabe cantando e dizendo: avante, servos do Senhor, a peleja não é nossa, a guerra é do Senhor. E eles foram cantando, adorando a Deus, falando com Deus. E aí Deus diz: para aí. E eles pararam os armados, pararam os cantores à frente, e ali ficaram cantando ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus colocou uma emboscada lá
no campo de batalha, e uns se levantaram contra o outro e se destruíram. E daqui estava Judá, Jerusalém, Josafá olhando e contemplando os seus inimigos sendo mortos. É o que Deus faz. Então não te preocupe, só cumpre a vontade de Deus. Não te preocupes, faça a vontade do Senhor, cumpre com a sua palavra, faça a palavra de Deus se cumprir na tua vida, e Deus vai pelejar por você, Deus vai pelejar pela sua família. E é o versículo que nós lemos, que eles desceram especificamente para saquear os despojos. Primeiro dia, segundo dia, foi juntando os despojos, os valores preciosos que ali haviam, e eles entraram em Jerusalém fazendo uma grande festa, porque a mão de Deus foi com eles. O último verso que nós lemos diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Derrotaram os inimigos, ainda foram enriquecidos com os despojos. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Deus tem prosperidade para a tua casa. Deus vai criar uma situação diante da luta, no momento da luta, para te abrir uma porta, e você será um homem e uma mulher vitoriosa, pelo poder da palavra de Deus. Assim foi, meus amados, a conclusão desse assunto maravilhoso. A forma que Josafá enfrentou os seus adversários, sem ter força, sem ter armas, sem ter poderes, mas Deus trabalhou por eles, e nós podemos sentir nesta noite o Senhor Deus trabalhando na tua vida. E nós queremos concluir orando com os irmãos. Glória a Deus, ministrando uma palavra de vitória na tua vida. Nesta noite nós vamos profetizar o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua vida, na vida dos teus filhos, naqueles que estão perto, naqueles que estão longe. Deus tem uma vitória para você. Você pode crer? Glória a Deus, fique de pé na presença do Senhor. Não sei a sua necessidade, a sua dificuldade, a sua luta, mas eu sei que Deus se interessa por você nesta noite. Deus tem uma vitória. Glória ao nome do Senhor. Nós já vamos estar transmitindo os avisos antes da oração. Venha